Olá, pessoas do signo de Leão. Sejam muito bem-vindos à Egrégora, que é o Estrela Venus Tarô. Eu sou a Esther e já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e me ajudar a distribuir essa ajuda para cada vez mais pessoas, ok? Veja se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Leão. Se esse título te chama atenção, você pode ficar por aqui também. E lembrando que é uma leitura geral, atemporal, né? Aquela mesma situação de sempre. E para você que quer leituras particulares, é só me chamar no número aqui embaixo na descrição. Que no mês de dezembro a gente tá com desconto, tá? De Black Friday, de fim de ano, etc. Então, 20% de desconto para quem vier pelo vídeo no mês de dezembro, ok? Então, vamos lá. Previsões para Leão. Deixa eu só acender um incenso aqui de santo para a gente ter bastante prosperidade no ano de 2026 que está batendo nossa porta. Ai, já deixa o like também pela decoração de Natal, né? Roubei a árvore da minha mãe lá da sala, entendeu? Pra colocar aqui, então eu mereço pelo menos um like pela iniciativa. Vamos lá. Leão. O que o universo, espiritualidade tem a dizer para leoninos? Para quem estiver assistindo esse vídeo, independente do momento em que estiver assistindo. Nove de espadas invertido. Assim, eu olhei para a carta, quando é invertido, geralmente é excesso, tá? Mas nesse caso aqui me veio de a falta de medo, falta de insegurança. Uma pessoa talvez como o aspecto de leão muito segura de si. Pajem de espadas. Está muito enigmático. A morte. Ao mesmo tempo que não existe uma insegurança, é como se tivesse ficado tudo tão silencioso na minha mente que não me veio nada, sabe? Então, onde deveria existir um cenário em que deveria existir todo esse medo, essa insegurança, talvez justamente por esse cenário aqui de morte, perda, catástrofe natural ou algo do tipo, a pessoa tivesse tão sem chão que é como se ela não sentisse nada, entende? Então é como se fosse um vazio, não tem ruído, mas também não tem sentimentos. E aí a pessoa se sente perdida. Essa carta fala muito sobre isso, né? Sem saber a direção por onde começar. Seis de espadas. Mas para algum lugar essa pessoa precisa ir. Você, né? Ou se tiver espelhado para outra pessoa. A carta deu uma caidinha aqui. Vou até dar uma olhada. Foi desse oráculo aqui, de Delfos.
Do nada ele deu uma escorregada ali, me chamou atenção. Vamos ver aqui. O que você quer me trazer? Amor familiar. E a caridade. Talvez o meio de você voltar a restituir família, me veio aqui, mas restituir um lar, ou o seu próprio templo, né? O seu eu interior que tá aí perdido, seria através da caridade, que aí você consegue se reencontrar como ser humano, sabe? Porque é isso que faz você vibrar, fazer bem ao próximo. Então, talvez focar a tua energia em fazer caridades, transmitir amor ao próximo, com isso você também sinta o teu peito se encher de amor, sabe? Voltar a ter esse brilho pela vida, esse olhar de criança, né? De quando você era criança, que você era cuidada e existia muita plenitude, né? Quando a gente é criança, independente das dificuldades que a gente passa, quando a gente tá num lar com um pai ou uma mãe que seja presente, né? Que cuide da gente, a gente se sente seguro. Tá indo para um lugar bem profundo de me vi até o questionamento de será se era um lar estruturado em que você se sentia segura? Tá. 9 de ouros. Talvez você tenha que ter tido sua independência muito cedo. Então, como é que eu vou dizer isso? Eu tenho a impressão de que ou você acabou se tornando uma pessoa um pouco fria, ou se doando demais e em busca de atenção que você não conseguia no lar. Então é um movimento de carência, né? Para completar o vazio interior que exista, que deveria ter sido trabalhado na infância, né? Pela família. 3 de ouros. Você é uma pessoa muito boa. Então, não acho que seja questões de egoísmo. Não acho que seja. Você realmente faz caridade aqui. Não se tornou fria. É só um... Não conseguir... Porque ao mesmo tempo que você tem relações positivas de se doar para o próximo, para pessoas que são pessoas que você não conhece, entende? Você faz caridade para pessoas que você não conhece, mas quando se trata de ciclo de amizade ou relacionamento amoroso, algo do tipo, você não consegue entregar porque falta alguma coisa aqui. E eu tô muito curiosa, calma aí, porque tá realmente bem complexo. O que falta nessa pessoa para que ela consiga entregar? Porque amor, eu já vejo que você entrega, mas é o que eu falei, são para estranhos, desconhecidos, nunca para pessoas próximas. Você
se mantém afastada, reservada, como se não quisesse sofrer, evitar isso. Então, assim, você não tem as angústias e inseguranças que eu falei lá no início, mas ao mesmo tempo, você também não tem ciclo normal, social, né? Então, é uma vida um pouco sozinha. Você vê que aqui, ó, essa sequência aqui, ela tá sozinha com animais em volta, com os pensamentos dela, né, com as conquistas dela, aqui nessa diagonal aqui. O que falta para que ela se sinta, essa pessoa se sinta capaz de seguir sem medo, porque a pessoa pode até achar que não tem medo, que não tem segurança, mas só esse movimento de não entregar os sentimentos, não abrir a própria vida, já está mostrando uma insegurança de que talvez se abrir para sei lá, para qualquer um, talvez você pense assim, né? Essa pessoa pode destruir a sua vida, tudo que você já conquistou, que você tem de certo, sabe? Porque você tem seus sonhos e já tá tudo muito esquematizado na sua cabeça, e as coisas que você conquistou você não abre mão por ninguém. Ok, que falta? Aí vem a carta da lua, né? Aí quando eu falo que a leitura inteira está profunda, não estou de sacanagem. Ó, que falta. Cara, assim, eu acho que vou pegar algumas, tá? Olha só. A nuvem veio assim, tá? O fundo das razões por que essa lua aqui. Porque a lua pode ser algumas coisas, né? Dentre elas a insegurança e o medo. E aí me veio que você precisa trabalhar. Gente, tá tudo fora de ordem, meu Deus. Você precisa trabalhar o equilíbrio emocional, tá? Primeiramente, jogar a luz do sol, tá? Que é até o planeta regente aí de Leão, que rege a casa 5 e fala sobre justamente essas questões de insegurança, tá? Quando o leão ele tá no seu lado negativo, lado sombra, vibrando no negativo, fala sobre essas questões. E você precisa trazer mais o arquétipo, a energia boa desse signo para as suas relações, inclusive é consigo mesma, tá? Então, pode ser que você seja uma pessoa que brilha muito no lado, aqui ó, no lado comunicativo. Mas assim, tem que melhorar essa questão da paz interior, da comunicação consigo mesmo, para entender, assim, tem uma questão masculina aqui um pouco, né? Porque em todos tem. Como é que eu vou mostrar? Olha só, em todos tem como se fosse uma mãe com a filha, dando amor, carinho, suporte. Mas a única carta que eu vejo, as únicas, né? Como se fosse um homem, ou ele tá nas sombras, então ele pode ser uma pessoa muito reservada, muito fechada, que segue a vida e não para muito para pensar nos problemas.
Então, se você tem um problema e leva, por exemplo, para o seu pai, ele não dá muita atenção, ele só segue, isso é bobeira, sabe? E os sentimentos vão ficando de lado. É como se realmente essa. Por isso, parecia que você se tornaria uma pessoa fria aqui, mas você não é assim. Você só herdou algum comportamento familiar, entende? E, e juntamente, né, as razões do porquê você se comportar assim. Então, e aí a outra carta que seria a morte também, que teoricamente, né, a morte não tem gênero, mas considerando que temos 3 personagens aqui, a mãe, a filha, e aqui temos uma mulher, né, que tá chorando lá de luto pela perda, ou pela perda do marido, né, ou em vida, né, ou que a pessoa realmente partiu dessa para um outro plano. Então, em vida seria uma separação, algo assim que separe, né? E aí também entram outras questões, né? De tipo assim, numa separação entre pais, talvez você tenha se sentido sozinha, porque a mãe estava muito preocupada com as próprias angústias e resolver os próprios problemas, enquanto o pai só seguiu adiante com a vida dele e você ali tentando intermediar a situação, sabe? Tentando ou ir atrás, assim, ter a atenção da mãe, ter a atenção do pai, mas ninguém muito focado em você. Estavam focados nas suas próprias vidas. Sendo que parece que isso aconteceu, tá? Em um momento em que você era mais jovem. Quando a gente é mais jovem, a gente ainda tá formando nossa personalidade, nosso senso crítico do que é certo, do que é errado. E a gente precisa se sentir acolhido naquele momento, precisa de alguém mais velho que nos guie, nos dê as respostas das nossas buscas, sabe? Que mesmo que esteja ali, só para dar um esporro, sabe? Mas que dê atenção, alguma atenção, né? E aí a gente começa a entrar num aceitar migalhas de atenção, como se fosse justo com você mesma, sabe? Só pra porque é melhor do que não receber nada. E aí isso incute em você um medo em todas as outras relações, de que isso vai acontecer também nas outras relações, entende? Que cada um vai seguir a sua vida e esqueça de você, né? Vê até o filme Esqueceram de Mim. Porque assim, como é que esquecem de um filho numa casa em pleno Natal? Como assim? E, e é aqui o vazio, né? Que isso deixou, que seria as nuvens. Que foi a sensação inicial da leitura, onde tudo parecia sem razão para viver. Talvez você tenha passado por algum momento da vida que esteve assim, né? Sem razão para seguir. E aí você aprendeu a viver, só que na marra, aprendeu a viver sozinha, porque você foi quase que jogada no mundo, tipo, siga em frente, se vira, não com essas palavras, mas indiretamente. Tá.
continuar aqui. O julgamento. Essa situação ainda não foi resolvida, tá? Porque julgamento me veio divórcio mesmo, tá? Essa situação não foi resolvida. Na família, tá? Então, assim, pode ter sido alguém que saiu de casa e não literalmente teve todas aquelas etapas de divórcio até chegar, né, a se separar legalmente de uma vez. Então, é uma história inacabada. Tudo que a gente não consegue terminar fica martelando, né? E aí entra também questões de tomar partido, de... Aqui eu não vejo nem muito você fazendo isso. Tomar partido de algum parente, né? Eu vejo mais assim, você ama sua mãe, você entrega muito pros seus pais, para ambos, tá? Porque aqui tem você entregando para uma mulher e aqui entregando para um homem. E enquanto... Mas ao mesmo tempo você foi embora com o seu pai. Não tomou partido, mas você foi embora, talvez morar com seu pai, né? 9 de paus invertido. É a barreira mesmo para se proteger, porque ainda existem cicatrizes abertas aqui nessa câmera. Acho que eu consigo mostrar. Ih, consigo não. Tá muito claro. Ah, consegui. Tá vendo que tem uma ferida no rosto dela? São cicatrizes que ainda estão em aberto, que você não consegue passar essa etapa. Então, tá sempre na defensiva, sabe? Construindo muros nas amizades. Não são barreiras intransponíveis. Algumas pessoas você permite passar, porque é o elemento fogo, né? O paus. Não chega a ser espadas. Por isso que eu falei. É uma coisa... Caramba, não é sobre ser fria. É sobre não assumir quem você é. Entende? E o mago. O seu poder de mudar essa situação, independente do que as partes façam. Você... Eu entendo que você está disposta a estar sempre melhor, sempre melhorar, sabe? E mostra aqui seus protetores espirituais, tá? Junto com você. Representados pelo gato e pela raposa. Então, você pode ser uma pessoa muito... Ainda mais com a carta do mago, né? O realizador. Que, assim, cocria e materializa. Cocria no espiritual, materializa no terreno. Então, assim, você é uma pessoa muito... tanto espiritual quanto determinada a mudar a sua realidade. Ó, Cavaleiro de Ouros, tá vendo? É um fardo que você carrega há um tempo, mas que traz até um pouco essa questão do... tá até aqui embaixo. Do 4 de Ouros, tá? É um pouco de petrificação, você estar caminhando com aquele peso que não é seu e não conseguir se livrar disso, tá? Porque foi o que eu falei,
É como se o exterior não mudasse, né? Mas você pode mudar o seu interior. E aí você consegue enxergar a realidade com outros olhos. E aí é o que eu sempre falo, né? Carta da Lua, muita terapia na cachola para conseguir entender como você consegue ressignificar toda essa situação. Entendeu? Vamos lá. Últimos conselhos. Atraindo e não perseguindo. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que você perseguir vai logo em seguida correr na direção oposta, porque os medos são a base da perseguição energética. Então, ao invés de atrair, ao invés de fazer isso, atrai o que você precisa, enviando amor e gratidão, né? E energias de boas-vindas. Gratidão mesmo. Ideias ilimitadas. Sua mente é uma com a mente infinita de Deus. Logo, você tem completo acesso às ideias ilimitadas garantidas que irão garantir a vinda, né? O recebimento de bênçãos. Tudo que você precisa fazer é pegar passos, tomar atitudes guiadas divinamente para permitir que essas ideias venham para frutificar. Porque justamente quando vem a caridade, o lado negativo da caridade é que às vezes a pessoa faz muito pelo outro, mas pouco por si mesma. Entendeu? Ok, mais alguns conselhos. Agora, se você estiver encaixando isso na parte amorosa, ou se alguma frase daqui fizer sentido dentro do seu contexto profissional, familiar, o que você estiver sentindo que é. Tá, essa aqui pulou, eu não vou ignorar, não. Esteja otimista a respeito da sua vida amorosa. Coisas positivas, pensamentos positivos e fé irão trazer o seu romance. E o outro, sentimentos românticos. Seus sentimentos são reais e dignos, assim, válidos de serem explorados. Então, assim, pode ser uma relação familiar que está afetando também as outras relações, né? Pode ser não, é total isso, muito provável. Ou uma relação amorosa que, porque talvez você se encaixe no lugar dessa mãe aqui, né? Que acabou negligenciando a atenção para a filha às vezes. E tudo isso, todo esse caos aqui também esteja afetando sua vida amorosa, e pode ser também, né? Cada um vai conseguir se encaixar em um personagem, em uma ideia, um arquétipo aqui dentro desse contexto, dessa história. Então, Leão, é isso que eu tenho para dizer para dezembro para vocês, né? Para dezembro não, a partir de dezembro. Agora que eu vi que estava desfocada, Ave Maria. Enfim, é isso, Leão. Se fez algum sentido para vocês que estão vendo esse vídeo, deixa os comentários aqui, o que você achou,
o que você quiser compartilhar comigo para eu entender o nível de profundidade que a gente está conseguindo se conectar. E até a próxima, o vídeo de previsões para 2026, tá bom? Um beijo!